Fala pessoal, tá começando agora mais um episódio do nosso Blow Your Mind, nosso podcast conversando com pessoas extraordinárias da nossa região. Mas hoje você vai perceber que o cenário está um pouco diferente, porque nós temos uma presença mega especial. Sem muita delonga, eu vou jogar para a Giovana que ela vai falar dessa pessoa incrível. Hoje o nosso podcast atravessou fronteiras, né? Então hoje a gente vai falar com a minha super amiga Edna, que durante o podcast você vai ouvir que eu vou chamá-la de nega, não tem jeito, e que está na terrinha do Tio Sam, né? Que construiu uma carreira aí super legal, internacional. Então, por isso estamos nesse formato incrível, né? Derrubando toda a fronteira que possa surgir aí na nossa frente. Então, vamos falar hoje com Edna, mais conhecida como Nega, que está lá do outro lado do mundo hoje. Nega, se apresenta aí para a galera. Oi, gente, muito feliz em estar aqui. Gente, eu tô muito chique fazendo podcast. Pode me chamar de nega, porque eu acho que Edna é bem sério e as pessoas, às vezes, né? Aqui ninguém me chama de nega, eu acho tipo assim, gente, porque não pode, sabe? E eu acho, é meu segundo nome, então. Estou muito feliz em estar aqui com vocês e vamos embora. Né? Obrigada por ter topado o nosso convite, né? A Nega conseguiu encaixar a gente aí na agenda dela, então super obrigada por bater esse papo com a gente. Del, qual é a frase do dia? Bom, a frase do dia é: não basta ser perseverante se você não sabe onde quer chegar. Essa frase eu acho que combina demais com a nossa convidada. Pelo pouco que você me falou dela, pela história que ela construiu, eu acho que tem tudo a ver. Que legal, adorei. Amei, amei. Nega, não sei se você sabe, mas todo episódio a gente tem uma frase, que é uma frase super especial, que se conecta com a história do nosso convidado ou da nossa convidada. E essa frase, ela é realizada, assim, por um escritor, poeta, compositor da nossa região, que se chama Adelson Duque. Olha! Que moral, que moral. Que máximo! Exatamente. E a gente esqueceu de falar onde que essas pessoas nos acham, né? Exatamente. Aonde você está, Adelson Duque? Eu estou nas redes sociais como adelson.duque, seja no Facebook ou no Instagram. Depois nós vamos colocar aqui na tela. E você, Giovana, onde que as pessoas te acham? Eu sou Giovana Mentoria e espero você lá. E a Edna? Vocês podem me achar como Edna Grass. Edna Grass, né? Internacional mesmo. O negócio hoje vai ser para valer. E grass é grama, gente. Edna Grama. Né? A pessoa não sair do... Ai, que demais, que demais. Posso começar com a primeira pergunta? Edna, falando em perseverança, né, dessa frase que a gente criou aqui para fazer essa introdução, de onde veio esse desejo de Estados Unidos? Sempre foi uma coisa muito clara na sua mente? Por que não Europa? Por que não vender um artesanato aqui em Ubatuba? Né? Por que Estados Unidos? Por que esse sonho americano? Gente, é muito louco isso, porque quando eu penso assim, por que Estados Unidos? Eu acho que desde quando eu era pequena, eu tinha isso de morar nos Estados Unidos, assim, assistir comédia romântica, Sex and the City e tudo mais, assim. Nova York era meu sonho de vida, e minha mãe me falou um tempo atrás que quando eu tinha 5 anos, eu falava para ela assim, eu vou ficar rica e vou morar em Nova York. E aí você vai parar de trabalhar. Que legal! Eu falava isso para ela. Então, assim, eu acho que no meu subconsciente, assim, eu sempre gostei muito dos Estados Unidos. Mas eu nunca achei que eu ia... quando eu cresci, né, fiquei adolescente, eu falava que eu ia vir para cá para estudar, mas que eu amava o Brasil, eu amo o Brasil, e que eu ia voltar. Não que eu ia ficar aqui para sempre. Não para sempre, a gente nunca sabe. Mas, assim... Legal.
Então eu acho que eu sou muito sonhadora, assim, sempre fui muito sonhadora. E eu amo TV, eu amo filme, e eu assistia muito filme, assistia muita série, e eu via aquilo e eu falava, gente, eu quero estar lá. Eu vou estar lá e esse foi meu objetivo, assim, quero ir para lá e para conhecer, e mais um sonho mesmo. Nunca pensei em Europa, nunca. Quando eu era au pair, até pensei, tipo, porque eu morava com franceses e a minha host family era metade brasileira e metade meu host é da França. Então eu me apaixonei muito pela cultura francesa e depois eu pensei, acho que eu posso ir para a Europa depois, fazer um mochilão e tudo mais. Mas sempre foi Estados Unidos, assim. Eu acho que veio muito de sonho de ver televisão e assistir filmes. E até brinquei, assim, e eu achava, né, louca, que eu assistia filme dublado. Eu achava que chegava aqui e até a legendinha. Não ter. Que joia. Mas Meu, assim, hoje você estabilizada, quem vê assim, né, aonde nós vamos contar essa história, parece que foi um caminho fácil, né? Mas Sim. conta pra gente como é que foi esse começo, essa sua adolescência, como é que você construiu esse caminho para atingir esse sonho? Bom, eu venho de uma família simples, né? Tipo, humilde. Meus pais vieram do norte, do nordeste da Bahia, assim que casaram. E uma família gigante, assim. Meu pai tem 7 irmãos. E minha mãe, eu acho que eles são em 14. Caramba, é gente Então, mesmo. assim, é muita gente. E então, minha mãe, eles casaram e vieram para o meu pai conseguir um emprego em Taubaté, e veio para Taubaté para tentar a vida, para São Paulo, né? O sonho de, tipo, vou para São Paulo que vai ser melhor. Então, eles vieram e nenhum dos meus pais tem, assim, meu pai estudou até a primeira série e minha mãe estudou, não, meu pai até a 4ª série e minha mãe a primeira série. Então, assim, as oportunidades que eles tiveram foram muito poucas. O que eles construíram, assim, é super incrível, assim, né? Hoje eles têm casa própria, tem uma vida boa. Então, da onde eles vieram, né? E só que meus pais não tinham muito assim, meu pai nunca tinha muito assim, é isso, a gente é pobre, faculdade vai ser muito difícil, então, né, vamos seguir a vida. Só que para você falar para mim assim, não, você não vai fazer, aí que eu vou fazer. Então, eu comecei a trabalhar muito nova, eu estava no ensino médio, então, meu primeiro ano do ensino médio, sempre estudei em escola pública, e meu primeiro ano do ensino médio, eu acabei decidindo que eu precisava arrumar um emprego. Porque eu queria fazer inglês. Porque, né, vou para os Estados Unidos, então preciso falar inglês, né? Por mais que eu achava que, né, no meu subconsciente as pessoas tinham uma legenda, era dublado, eu precisava aprender, então eu precisava pagar, porque meus pais não tinham condição de pagar um curso de inglês para mim. Fazia aqueles lá sabe aqueles cursinhos assim, um pouco mais barato, mas mesmo assim era tipo um curso bom, assim, era uns R$ 300 e não tinha condição. Então, eu lembro na escola, no ensino médio, que eu falava para os meus colegas assim, eu vou fazer faculdade. E a maioria não tinha esse pensamento de fazer faculdade. Então, a minha irmã, ela fez faculdade primeiro, ela foi para amiga, RH. posso te direcionar só um pouquinho? Sim. Acho que tem uma coisa muito importante que você está esquecendo, que é você ter estado em escola pública. Sim. Né? A sua vida inteira. E aí eu acho que conecta um pouquinho aí com esse seu momento aí, porque assim, você sempre foi sonhadora de sonhos que as pessoas ao seu redor não tinham, né? Então, quando você falava de morar nos Estados Unidos, de fazer uma faculdade, não eram sonhos comuns ao seu redor, né? Sim, é loucura, assim, a pessoa é louca, né? Tá louca. Tipo, vai morar, que nem quando eu falava para os meus pais que eu ia fazer faculdade, o meu pai, eu comecei a fazer
terminei meu ensino médio, trabalhava primeiro trabalhei em restaurante, meu primeiro emprego foi em restaurante, e meus amigos me zoavam porque eu trabalhava no restaurante, porque eu limpava a privada, porque a gente tinha que, não só servir a mesa, eu chegava mais cedo para limpar o restaurante e tudo mais. Então as pessoas, tipo, tiravam sarro de mim, tipo assim, você limpa a privada? Nossa! E eu falava, limpo, meu amor, tô fazendo R$ 700. Que na época, para uma pessoa que ensina o médio R$ 700, menina gastando dinheiro. E eu nunca tive vergonha de trabalhar, assim. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, e porque eu não quero essa vida, assim, tipo, não que a minha vida era ruim, mas eu não quero essa vida. Então, eu acabei decidindo que eu queria fazer faculdade. Só que a minha Posso te realidade cortar? pode, a luz. A luz. Você tá sumindo numa das partes mais importantes da sua história. Vou voltar para cá. Melhorou? Boa. Depois vocês cortam. Tá. Foi? Desculpa, gente. Imagina. Então, a minha realidade era assim: quero muito fazer faculdade, só que, gente, em escola pública, eu não sei a escola, né, que o pessoal estudou, mas eu lembro de meus amigos, assim, brigando com o professor para eles ensinar. E eu estudava à noite, porque eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, era muito difícil, assim, o ensino, era bem difícil. Quando eu cheguei na faculdade, meu Deus, foi bem difícil o meu primeiro ano, porque eu decidi fazer comércio exterior. E a maioria dos meus colegas de classe vieram de IDESA, vieram de escolas particulares. E eu vim Marcondes, sem uma base, quase não passo no vestibular. Foi tipo assim, bem raspando que eu passei. E eu falei, meu Deus, não sei se vou ter que estudar muito para conseguir alcançar o ritmo da galera. E a maioria das pessoas já tinha feito intercâmbio, já falavam um inglês legal, ou outra língua. Tinha uma menina na minha sala que falava não sei quantas línguas. Mas eu nunca tive medo, assim, tipo, até minha mãe falava assim, nossa, vai andar com esse povo rico, e tinha vergonha, assim, sabe? Eu falava, minha querida, essa é a nossa realidade. E é isso que a gente tem, e nunca tive isso, tipo, não vou conseguir, sabe? Nunca passou pela minha cabeça, assim, que eu não iria conseguir. E, nega, quando você decidiu fazer faculdade, né? Como que foi essa preparação? Assim, os seus pais te apoiaram? Porque você está contando que eles não terminaram, né, o ensino primário aí. Seu pai fez até a quarta e terminou. Como que foi esse momento, né, de você levar esse outro sonho para sua família? Então, a minha mãe, ela ficou muito feliz que eu ia fazer faculdade, assim, quando eu falei para ela, olha, eu vou fazer faculdade. Mas meu pai, ele falou, tá doida? Essa foi a reação dele, porque ele falou assim, eu falei para ele, a mensalidade é R$ 714 por mês. Ele falou assim, você tá maluca? E eu falei para ele, eu preciso só que você assine, porque eu tinha 17 anos, não podia assinar, né, os contratos da faculdade. E aí ele foi bravo comigo, porque ele falou assim, eu vou assinar isso, você vai entrar numa dívida, e a gente vai entrar numa dívida e você não vai conseguir pagar. Porque assim, eu não tenho nenhuma mágoa disso, porque era a realidade dele. Ele queria me proteger, assim, tipo, como que a gente vai pagar isso? Não tem como. E aí eu falei, pai, eu vou trabalhar e eu vou pagar, né? Vai dar tudo certo. E na minha cabeça, eu pensando assim, nunca pensei assim, gente, como que eu vou pagar isso? Eu falei, eu vou pagar. Vou trabalhar e vou pagar. E aí eu lembro que eu saí do restaurante que eu trabalhava e consegui um emprego em um salão. Era um spa. E aí eu ganhava um pouquinho mais. Eu ganhava, eu parei de 700, que a faculdade era 714, eu ganhava 750. Então dava para pagar a faculdade. Ótimo. Tava ótimo. Eu gosto de Tava gente E ali. é assim. isso, né? Sem xerox, sem comida. A mensalidade estava paga. E aí, a minha mãe, como ela é empregada doméstica, ela tinha um cartão da ABC
que dava para pagar o ônibus. E ela pegou e falou para mim: leva o meu cartão e eu me viro para ir trabalhar. Então, eu fazia assim: de manhã eu pegava um ônibus, saía da minha. Não, de manhã eu pegava um ônibus e ia para o inglês. Do inglês na Independência, eu trabalhava na Independência. Então, eu ia andando para o meu trabalho, aí trabalhava o dia inteiro. E aí eu ia andando da JK até a Unital. Porque daí economizava, então eu só gastava 2 passagens, porque imagina, gastar quanto que ia dar, né? Não ia, não ia. E aí o resto eu pagava xerox, meus amigos me ajudavam muito, assim, tipo de... tenho uma amiga, a Gé, ela trabalhava numa empresa de Comex, então ela imprimia as coisas. E ela me mandava e-mail, neguinha, quer que eu imprima hoje? Aí ela imprimia as coisas para mim. Então, Entregou até amiga, hein? Entregou amiga, da justa causa usar me ajudava muito, porque ela imprimia para ela e imprimia para mim, né? Então, meus amigos imprimiam as coisas para mim no trabalho e levavam as coisas para mim não gastar com cheque, porque, imagina, eu não tinha o que gastar. Sim, não tinha isso. E nunca me abalou assim, tipo, nossa, você não tem dinheiro. Teve uma época que começou a ficar apertado, né? Porque você entra na faculdade, você quer tomar uma cerveja, você quer conhecer as pessoas, e você não tem dinheiro para nada. E eu lembro eu conversando com um amigo meu um tempo atrás, ele falou assim: nossa, nega, você era quebrada mesmo, né? Porque, tipo... Sinceridade dos amigos são as melhores. E detalhe, né? Não é você ser quebrada sendo uma pessoa que não gosta de sair, que não gosta de curtir, que não é o nosso caso, né? A gente sempre gostou. Então era... Mas, assim, e hoje eu falo assim, gente, isso nunca me abalou, assim, de vou desistir. Nunca passou na minha cabeça desistir, assim. Você falou que nunca passou. Então, isso era a pergunta que eu ia fazer, assim, agora. Eu ia falar assim, teve algum momento que você parou e falou assim, nossa, estou viajando, meus pais estavam certos, isso aqui não é para mim. Você nunca teve essa dúvida? Eu tive uma dúvida, não de não era para mim a faculdade, eu tive uma dúvida de trocar de curso. Eu queria muito fazer jornalismo, que é uma coisa também que eu pensei antes de começar a faculdade, né? Porque comércio exterior. Eu gostava muito, assim, de línguas, por mais que eu não conseguia falar outras línguas, eu achava fascinante a pessoa, né? E aí eu trabalhava no spa, e esse spa, né, nesse salão, tinha muita gente, assim, né, que sai em revista VIT. Não sei se ainda existe a revista VIT, mas... Existe a revista VIT ainda, da Elite Taubatiana. Elite Taubatiana, meu amor. Então, as pessoas iam lá e eu conversava com elas, assim, o que você faz da vida? Porque eu falei assim, esse povo tem dinheiro? Tem. Eu vou achar um caminho para ter dinheiro, né? Tipo assim, porque assim, eu era sonhadora, mas também era pezinho no chão, porque falei assim, não dá para mim fazer uma faculdade de odonto. Porque ou eu passo, pego uma bolsa, ou ainda bem que nem com bolsa, porque eu tenho uma amiga que se formou em odonto, ela fala, querida, usa equipamento. Então eu tinha uma realidade assim atrás de mim, assim, vamos ver o que dá. Então eu pesquisava as profissões, assim, profissões que dá dinheiro. E aí foi isso, assim. Amei isso. Porque as pessoas não fazem isso até hoje, nega. Né? Assim, olha, e eu fico muito impressionada, Del, com a capacidade que a nega teve de não ter ninguém ao lado dela, de tipo, vai por esse caminho, faz essa faculdade, direcionando, e ela tinha essas ideias sozinha, né? Tipo, gente, nunca que eu pensei, né, em pesquisar salário antes de definir uma profissão. Você pensou isso, Del? Nunca. Eu já comentei aqui anteriormente que a primeira que eu fui fazer administração, por indicação de pai e tal, e depois fui fazer relações públicas. Ganha um dinheirão, né? Relações públicas é um negócio que eu vou falar para você. Super certo. Exato. E hoje a gente tem sites que te contam tudo, né? Os sites que te contam o salário, o quanto aquela empresa é bem avaliada, né? Que tipo de cargo existe naquela empresa e qual é a remuneração para cada tipo de cargo. Hoje a gente tem isso, né? Num acesso muito fácil. Até pouco tempo atrás era o tipo de site que você tinha que pagar para ter acesso.
mas você tinha informação na internet. Olha a visão dessa menina de usar o que ela tinha em volta dela, de deixa eu conversar com essa clientela aqui e entender o que está tendo, né? Como que eu transfiro isso para mim? Esse poder de transferir conhecimento para mim é assim o auge da sua história, nega. Eu amei. Obrigada. E eu lembro que eu falei isso para uma professora na primeira semana de aula. Ela perguntou por que você escolheu o comércio exterior. E eu falei isso. Porque, assim, teve muitas pessoas, eu viajo, não sei o quê. E gente, quem quer fazer comércio exterior, pra molecada aí, não é viajar. Não vai viajar? Não. Eu não. Eu, do alto da minha leiguice, sei muito pouco sobre comércio exterior. Você vai trabalhar com importação e exportação, sabe? Tipo, aduaneira. Canal Verde. Porto. Você ficar louco, tirar cabelo. É isso, sabe? Acho que é um nome bonito para logística, né? Para uma parte da logística, Sim. Na verdade, né? Da logística Fala aí, internacional. Giovana, que você complica a gente. Não, eu acho que é lógico que comércio exterior tem um peso de ser algo internacional, mas acaba que é um braço da logística. Por exemplo, as maiores empresas não falam, o meu profissional de Comex. Não. Exatamente. Falou não agora, existe esse cara. Resumiu bem. E eu lembro quando eu ficava pensando assim, o que eu vou ser quando eu me formar? Porque, né, tipo, advogada, administradora, comerciante. Mas do exterior. Então, exterior? Galera do Comex, é brincadeira. Gente, é brincadeira. É uma profissão maravilhosa. Eu trabalhei na área um pouco. É maravilhoso. Mas não era para mim. A gente vai chegar lá. Não, Mas eu lembro que minha professora falava assim, eu falei isso para a professora, não, eu conversei com algumas pessoas e tinha uma cliente do spa que eu trabalho, que ela fazia isso, ela me explicou a carreira inteira. E eu falei, pode ser uma boa coisa, que eu não queria fazer administração, mas eu queria fazer uma coisa ligada, que eu conseguia trabalhar numa fábrica, conseguia trabalhar numa multinacional. E a professora falou assim, nossa, que absurdo isso. Tipo assim, ela falou assim, você não sabe o que você quer da vida. Mas ninguém sabe, eu não sei até hoje, gente. O povo acha que com 17 anos a gente vai conseguir entender o que a gente vai fazer para o resto da vida, como se faculdade fosse um determinante, né? Ô, Giovana, deixa eu aproveitar esse gancho aí, que eu preciso contar uma história. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei no Senai. Entrei no Senai para fazer... Como um bom taubatiano. Para fazer... Qual que era mecânica... Eu nem lembro o nome do curso, olha que coisa absurda. Mas aí tinha uma rotação, assim, nos primeiros semestres, você rodava por elétrica, por caldeiraria. Aí um dia a gente estava na sala de elétrica lá, entrou um professor na primeira ou segunda semana do Senai, falou assim, todo mundo agora aí põe no papel aí o que é ser quando se formar, quando atingir os 21 anos de idade, com 14 anos. Aí todo mundo, né, cara, 14 anos de idade, molecada acabou de sair do videogame. Cara, todo mundo aí para fazer média com o professor, a maioria. Eu não esqueço esse dia. Ser um bom profissional. Ser um bom... assim, as respostas se repetindo. Aí tinha um amigo meu, que até encontrei com ele recentemente, ele colocou assim, músico, tal. E aí o professor falou assim, putz, só tem um cara sincero nessa sala? Aí eu peguei e falei, professor, nós temos 14 anos, como é que nós vamos saber que nós vamos fazer? Aí ele ficou bravo, tinha a carteirinha no Senai, eu tomei uma anotação na carteirinha, porque eu respondi de maneira ríspida o professor. Mal educado, né? Perdeu a hierarquia, falando a verdade, né? Mas é exatamente esse peso, né, da sociedade de que você pode ser o que você quiser, desde que você seja o que todo mundo é. Sim. Né? Então, assim, para nós três, eu acho que a gente tem histórias muito parecidas, né? Quando a gente fala de pais que não são daqui, né? Acho que todos os nossos pais vieram para cá, né? O meu pai veio bem criancinha, com 2 anos de idade, mas meu avô também veio tentar a vida em São Paulo, né? Meu avô era... Nossa, a família do meu pai, sertãozão do Pernambuco, né? De faltar água, de não ter água para beber, né? Então, e sua família também, né, Del? Meu pai e minha mãe são de Salvador, né? Minha mãe
teve assim, não uma condição boa, mas assim, tal, Uhum. mas meu pai foi bem difícil. Veio tentar aqui também, tal. Ele Exato. primeiro chegou em São Bernardo, depois que ele veio para Taubaté. E o que é compreensível existir essa pressão em cima da gente até para que a gente se forme para estar dentro da indústria, né? Então, a nossa família, né? Acho que aqui é o retrato de quem também nos ouve, né? São famílias que conseguiram, tentando vir para um lugar mais industrial, com mais oportunidade. Então, acho que também é compreensível. Eu tenho uma curiosidade. Você falou bastante dessa pessoa que te contou que era Comex, que você conversou muito. Você via essa oportunidade de conversar com as pessoas e de ir anotando, né? Porque é uma mentoria, né? A gente tem Sim. uma leitura errada de que mentoria sempre que você está pagando um mentor, mas não, mentoria toda vez que você está ali caçando conselho de alguém, né? Você tinha essa clareza na sua vida? Não, não tinha. Eu era cara de pau mesmo, eu acho. E ficava. Eu sempre fui muito comunicativa, então, né, eu trabalhava na recepção do salão do spa. Então eu conversava com as pessoas, tipo, ai, as meninas falavam assim, estamos atrasadas aqui. Deixa comigo. Distrai aí. Distrai. Aí eu fazia um questionário da vida da pessoa e ficava. Então eu conheci várias pessoas nessa época. Mas eu não tinha isso na minha cabeça, assim. Eu só perguntava mesmo, porque não tinha Soltar. ninguém perto da minha família, assim, para me perguntar, sabe? Tipo assim, Uhum. a pessoa mais perto que eu tinha é minha irmã, e eu perguntava muita coisa para ela, mas a gente não tinha da onde, assim, a gente tirar, né? Nem. Não Sim. tinha. Então na época, eu perguntava. Na curiosidade mesmo, Curiosidade, né? tipo assim, o que você faz? Porque Porque via que, está né? pagando aqui, né? Então você tem dinheiro, então Uns o que que carrão, e aí eu ia em evento, né, também, eu lembro dessa época que ia bastante evento, conhecia a socialite inteira de Taubaté, e aí, e aí eu ficava, gente, que esse Ah, povo faz? faz. E essa é uma das dicas de quem tem dinheiro, né? Perguntar para as outras pessoas, né? O que você faz? Como que você faz? Se você está vendo que tem alguém ali sendo bem-sucedido em algo, eu faço isso, gente, todos os dias no meu trabalho. Eu estou mas vendo alguém é que um está. grande tabu, né, Giovana? É um grande tabu. Exato, Perguntar o que faz, né? Quanto ganha. Eu acho que a gente já exato. falou algumas Gente, vezes sobre. E existe esse mito, né, de falar assim, não sei o que, a antiética é feio, né? Exato. É olho grande, não sei. e aqui nos Estados Unidos é ao contrário, porque aqui nos Estados Unidos as pessoas não perguntam o que você gosta de comer, qual que é o seu hobby, é a primeira coisa que você fala assim, prazer, o que você faz da vida? E às vezes eu falava assim, eu falo com meu marido assim, muda o disco, porque todo lugar que você vai, é a primeira coisa que você fala da sua carreira. As conexões são diferentes, né? Sim, você fala da sua carreira primeiro, e aí depois você fala, tipo, você tem filho, o que você faz, mas primeiro é a sua carreira. Oh, what do you do? Né? E para eles o networking é super importante. Eles usam essa ferramenta de uma forma Sim. muito poderosa, né? E a gente perde nisso, porque a gente se conecta tão bem com as pessoas, mas a gente não se conecta olhando para um interesse da nossa carreira, por interesse de como eu posso fazer negócio com essa pessoa, como que eu posso te ajudar, porque aí entra numa questão cultural de achar de nossa, é interesse. Mas e comer na sua casa não é interesse, porque você faz uma comida gostosa, né? Então, assim, como que a gente. Eu acho que eles utilizam isso de uma forma muito inteligente. Muito inteligente mesmo. É. E eu até Nega. comecei a perguntar para as pessoas, desculpa, perguntar para as pessoas o que ela faz depois que eu mudei para cá, porque aí meu marido foi para o Brasil e a primeira coisa que ele pergunta para você, se você for conhecer o Daniel, ele vai perguntar o que você faz. Então aí eu comecei, meus amigos fazem isso, sabe? Você trabalha com que eu nem eu sabia, assim, tipo. Eu pergunto, porque eu trabalho com isso, eu sou curiosa. Pior que é verdade, né? Pior que é verdade. Você A maioria dos meus pergunta? amigos não sabe. Eu? É. Puxa, raramente.
E Raramente aí a mesmo. importância do pitch de elevador, a gente tem que ter, né? As pessoas Uhum. precisam saber o que você faz, né? Independente se você é um profissional liberal que presta um serviço, se você tem a sua carreira, as pessoas precisam saber o que você faz, as pessoas precisam se conectar com você, né? Por que que às vezes a gente lembra de alguém que não é do nosso círculo, né? Para prestar um, sei lá, vender um bolo pra gente, né? Fazer algo para uma festa e não lembra de quem está aqui do nosso lado, né? Sim. Exato. Porque é exatamente por falta desse costume de fazer a propaganda, né? Como a gente tá falando. Posso fazer a próxima pergunta? Deve. Edna, você está falando desse salão, mas até quando você trabalhou no salão? Quando você transicionou realmente a sua carreira? Então, aí eu entrei no salão eu ainda trabalhava eu estava ainda no ensino médio, terminando o ensino médio ia começar a faculdade, porque daí eu consegui um emprego, vem agora dá para pagar a faculdade. E aí eu fiquei lá 2 anos e meio, e aí depois eu comecei a trabalhar com meu padrinho, tinha uma oficina, ele precisava de uma secretária na oficina dele para organizar as coisas administrativas e tudo mais. E no salão eu trabalhava dia de sábado, né? Então eu folgava domingo e segunda. E aí eu falei, uma boa oportunidade para mim trabalhar no horário comercial. Então eu trabalhava das 8 às 5. E aí ia direto para faculdade. Também, graças a Deus, era na independência. Então o meu esquema de pegar, às vezes pegava uma caroninha com o amiguinho para ir pro inglês. E aí voltava, ia para oficina. Então eu trabalhei nessa oficina uns dois anos também. Eu fiquei lá. Não, acho que no salão foi uns 2 anos. Então eu saí de lá no último ano da faculdade. Que aí foi que eu falava para o padrinho, eu preciso arrumar um estágio, eu preciso arrumar, né, um emprego na minha área, porque daí você vê seus amigos, todos meus amigos, a maioria trabalhavam em empresa grande já, e eu não. Mas assim, tudo tudo é importante. Nenhum passo para eu chegar até aqui hoje, sabe? Eu acho que se eu conseguisse, naquela época, uma empresa muito grande, tipo assim, eu fui para a Embraer e fui efetivada, talvez estaria no Brasil. Então, E a acho que gente tem não um precisa. outro ponto, né, nega? Primeiro, que eu não acho que a gente pode menosprezar o que a gente vive enquanto a gente está vendo todo mundo indo para um caminho e a gente indo para o outro e não conseguindo. É lógico que dói, né? A gente fala, lógico que o caminho que a gente escolheu teve algum motivo, mas na hora dói pra caralho, né? Tipo, meu, você tá ali, você tá correndo atrás, tá fazendo inglês, tá fazendo faculdade, tá trabalhando. Tem hora que bate, meu, chega quinta-feira que você já não tá aguentando mais, que, né, tem trabalho para entregar, você fala, por que eu não tô no estágio que todo mundo está, né? Então, acho que essa é a minha primeira coisa, de se você estiver passando por isso, dói mesmo, né? Te acolhemos aqui, sinta essa dor, mas não desanime, descanse, mas não Isso. desanime. E uma outra coisa que será que ter um emprego que te desafie demais, num momento em que você já estava sendo desafiada na faculdade, que não estava sendo fácil, né? Ser desafiado de fazer um curso de inglês, de ter uma rotina super difícil, e mais ter que performar no trabalho, é um peso a mais, né? Então é Com lógico que certeza. existe toda essa maturidade também. Talvez se tivesse acontecido naquele momento, você talvez não teria performado tão bem também. Uhum. Sim, eu acredito muito nisso também. E o engraçado é que quando eu comecei eu trabalhei na oficina, né? E aí, uma coisa. Aí eu já estava no segundo ano e meio da faculdade, coisa assim. E aí meu pai começou a ver, nossa, ela tá levando a sério isso. Não repetiu de ano, tipo, não tá indo bem, né? Tá indo todo dia. Não E é aí fogo ele de palha. não é fogo de palha, é isso que ela quer mesmo, ela vai fazer isso. E aí ele começou a tentar correr atrás de bolsa para mim. Então ele foi na prefeitura, tentou falar com o vereador e tudo mais, para conseguir bolsa para mim, para ficar mais fácil, né? Porque teve uma época que, logo no começo, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu parei o inglês. Porque ou eu pagava faculdade ou eu fazia inglês. Porque não dá, né? Antes dava, né? R$ 700, mas depois era 714, ganhava 750, para fazer inglês como? Então eu tive que parar o inglês.
E para mim, a faculdade, o inglês era essencial. Então, eu acabei pensando assim depois, como que eu vou conseguir um estágio sem inglês? Porque era uma coisa, assim, essencial, assim, para quem faz comércio exterior. E aí, foi quando eu falei para meus pais, assim, eu preciso arrumar uma bolsa, ou porque eu quero voltar para o inglês. E aí, que eu consegui fazer o FIES. E aí, eu consegui fazer o FIES. Aí, com o FIES, né, aí, tipo, não precisava mais pagar, né, mês ao mês. Para quem não sabe, o FIES você paga depois de 2 anos de formado. E aí, eu consegui voltar para o inglês. Então, eu trabalhava nessa oficina, ia para o inglês e ia para a faculdade. E aí, depois disso, que eu fiquei na oficina 2 anos, eu saí, eu pedi demissão e fiquei, acho que foi uns 2 meses desempregada. E foi no meu último ano da faculdade. Eu estava entrando no meu último ano da faculdade, foi no final do ano. E aí eu falei, eu vou curtir o carnaval, vou curtir o ano novo, curtir o carnaval, e depois eu procuro emprego. E aí Porque, foi. né? Até então só trabalhava para pagar a faculdade, né, gente? Coitada da jovem. Aí, vamos curtir um pouquinho, vamos pro Batuba. Aí fui pro Batuba. Muito bom. Até acho que foi até no ano que eu te conheci. E aí. A gente é amiga dela há muito tempo. Na verdade, assim, a gente se conhece há muito tempo, né, nega? Porque a nega era Sim. amiga de vários amigos. E a gente se encontrava no rolê, mas a gente sempre se deu bem. Mas a gente não era amiga, né? Tanto que eu não conhecia essa parte da história da nega. Eu lembro de eu ter conhecido ela quando ela trabalhava no salão ainda, então já faz muito tempo. Mas a gente não trocava. Aí eu acho que mais ou menos nessa época aí que ela conseguiu a bolsa para conseguir ir para Ubatuba, foi quando a gente ficou amiga mesmo, porque a gente foi para o Réveillon e ficou junto, dividiu o quarto, e aí a gente não se largou mais, né, nega? Sim. Graças a Deus. Giovana, filha, fazer mentoria depois de eu chegar nessa história. Primeira coisa com a mentoria desde no chicote. Mentoria desde sempre. Por quê? Porque eu sou assim, né? Eu me intrometo da vida de todo mundo. Ah, você é dessas, né? Você vive aqui cobrando que os outros se intrometem demais na nossa vida e você fica. Eu já falei que as outras pessoas que precisam colocar limites no que elas podem ou não dizer. Quando você é amigo, você fala pelo bem, né? Você vai. Se a pessoa te dá abertura e tá te ouvindo, você continua. Se a pessoa te para, você nunca mais ajuda, não é assim? Exatamente. Te falei essa semana, inclusive, Del. Limite quem coloca é quem recebe. Então, assim, eu dei a primeira, falei, tá, ela recebeu, a gente continua, senão a gente para e nunca mais falo sobre isso. Ai, ai. Não, mas sou muito grata, Giovana. Nossa, me abriu olhos. Legal. E aí, nega, e aí você ficou desempregada, mas aí você já tinha, tipo, esquecido o seu sonho dos Estados Unidos? Como que era isso? Não, nunca esqueci. Sempre ficou lá incubadinho. Porque eu lembro, eu até no terceiro ano da faculdade, uma amiga minha, muito amiga minha, falou assim: eu vou ser au pair. Ela veio e trouxe isso pra mim, a Rol. E aí eu falei assim, não sabia que isso existia. Eu falei, au pair, olha, na época era blog, a gente lia blog. Aí, tipo assim, olha o blog dessas meninas, elas vão fazer intercâmbio, não sei o quê. Aí eu falei, uma possibilidade, daí eu vi, possibilidade. E aí a gente meio que estava combinando para ir junto para fazer au pair no terceiro ano, trancar a faculdade, fazer au pair e voltar. Só que, gente, acredito, eu não passei no teste de inglês no terceiro ano. Ela foi. A minha amiga foi e eu fiquei. Coitada. Não passei. E aí, só que eu não desisti. Eu falei, tá bom, então eu vou estudar mais, né? Porque tinha que ter um inglês meio que intermediário, né? Para ir, para fazer au pair, que hoje eu super entendo, né? Porque é difícil, gente. Porque será, né? Cuidar de criança. Né? Mas a mente sonhadora, né? Achando que era dublado, coitada. Que as pessoas, né, eu entendessem lá que eu passava na minha cabeça. E aí eu tinha aquele sonho, né? Continuei com aquele sonho, mas assim, tá bom, vou estudar mais.
Então, não é agora, vou estudar mais. E aí eu lembro que a minha amiga veio, ficou um ano e voltou. E aí, quando ela voltou, eu já tinha me formado, né? Então, no quarto ano, eu consegui um emprego na LG, que eu fiquei um tempo desempregada e eu fui para trabalhar na LG. Trabalhava na área de controladoria, no final da parte do Comex. Então, tipo, era a área da controladoria, mas os documentos que eu cuidava eram de comércio exterior. Então, eu meio que já, tive um gostinho. E nessa época, foi a única época que eu pensei assim, talvez não vou para os Estados Unidos mais. Porque, gente, a pessoa ganhava R$ 800. Aí eu comecei a trabalhar na LG, R$ 1.800. Falei, gente, tô rica. Perspectiva, né? Naquela época. Pensa, e nem tinha que pagar a mensalidade, 1.800 para ela, né? Pra Tipo, mim, fui em todas as festas que existiam na vida. bebeu o dinheiro, né? Assim. Jovens, não façam isso. Tenha um Conselho da tia. planejamento financeiro. Planejamento financeiro é tudo na vida. E a minha irmã sempre foi muito, né? Eu falo para ela que ela deveria dar aula de planejamento financeiro, porque ela sempre, desde de criança, ela teve muito planejamento, e eu, assim, ela me contou esses dias assim, ela falou assim, eu pegava suas moedas que você deixava jogadas no chão. Porque eu deixava lá, dinheiro, eu deixava lá, e ela sempre assim, tipo, teve muito planejamento. E eu não tinha nenhum, nem uma coisa que eu acho que as escolas deveriam ensinar, assim, seria uma coisa legal, assim, para ninguém fugir aí. Falta interesse nas escolas, né? Porque muita gente anda sinalizando essa necessidade, né, de uma educação financeira, do empreendedorismo, né, de sair mesmo do convencional, mas a gente sente pouco interesse, né, das partes em fazer. E eu falo até mesmo escola particular, tá? Não estou falando só da rede pública, não. Eu falo porque o meu irmão, ele tenta trazer algumas coisas nesse sentido. Ele estava conversando com uma empresa do Canadá que tinha um sistema todo pronto de educação financeira. Ele tentou colocar aqui para algumas escolas, mas o pessoal não foi muito receptivo, não, com a ideia, sabe? Então, às vezes não sei também qual que é a mentalidade, o que está faltando realmente para isso virar de fato mesmo algo que. Mas eu tenho um outro ponto, eu concordo e acho que deve estar na educação. Mas eu tenho um outro ponto do quanto que a gente responsabiliza a escola por tudo também, né? E eu tenho várias amigas que eu tento falar sobre finanças e ninguém se interessa. Então, eu acho que, né, pensa que eu tô falando do meu círculo de amizades, que ninguém tem menos que 20 anos, né? Então, todo mundo já tem uma carreira, ou está, né, empreendendo, ou já está há algum tempo trabalhando. As pessoas não se interessam em falar sobre isso, principalmente mulheres. Eu vejo mulheres que eu começo a falar de investimento, eu começo a falar de criptomoeda, né, de tudo, e as pessoas ignoram apenas, né? Então, por quê? Porque é um tema que dá trabalho e é um tema que afeta diretamente a nossa capacidade de diversão. E a gente tem uma cultura muito voltada à diversão. Sim. Agora, eu também entendo que, por exemplo, você pega uma jovem, né, que, pagava a faculdade com todo o salário e começa a ter um salário todo, fala, que investir o quê? Eu não sei se eu vou estar viva amanhã, né? Então, eu acho que a gente tem alguns mix na nossa cultura, que é essa questão da escassez. A gente está sempre no escasso, né? Está sempre com pouco. E ainda ter que abrir mão, né, desse pouco que a gente tem para investir, para olhar para o longo prazo, é muito difícil mesmo, né? É diferente quando a gente fala de uma cultura que não tem essa escassez e que tem tempo e que tem dinheiro sobrando para fazer o todo, né? Para se divertir, para estudar e para conseguir investir. Então, acho que é um assunto complexo, assim, na minha opinião. Legal você trazer isso, porque assim, a gente às vezes olha por uma ótica, né? E acha que realmente mas falta interesse mesmo. Você falou das suas amigas, e eu tenho poucos amigos que investem devidamente, né? Assim, parece que não trazendo para esse lado, mas parece que os homens se interessam mais por esse assunto. Porque no meu ciclo de amizade,
eu acho que a quantidade de amigos que eu tenho que investem, que a gente fala de day trade, de swing trade e não sei o que, blá blá blá, eu já consigo falar com uns 2, 3, e assim, que a gente já vê que já está no movimento, já tem gente vivendo disso, já tem gente ligado no que está acontecendo, aí vem NFT, vem um monte de outras coisas que estão surgindo aí que você falou, opa, o pessoal Exato. Porque culturalmente sempre foi um papel masculino, né? E culturalmente a gente já cresceu a vida inteira, a Edna tá aqui, não vai me deixar mentir, dizendo que a gente não é boa com números, né? Dizendo que nós não servimos para fazer contas. Mesmo tendo um filme, Nasce uma Estrela, que são as 3 mulheres negras que mandam o foguete lá na corrida da Rússia. Então, e aí você cresce, né, culturalmente no meio em que você está o tempo todo se auto-sabotando de como é que eu vou me expor nesse assunto, né? Para eu chegar num momento de ir numa roda, recentemente eu fui numa festa e a gente começou a falar de NFT, de criptomoeda, e um menino começou a entrar no assunto e tudo mais. E aí a gente ficou uma rodinha conversando sobre isso, mas olha, eu estou estudando desde 2019, a gente está em 2022. Agora eu consigo falar com desconhecidos sobre o assunto, sem medo de errar. Se eu errar, tá tudo bem, né? Mas você vai passando por uma fase de desconstrução em que você, né, ouviu a vida inteira de que isso não é para você. Então, acho que tem todo esse, e com certeza ter essa aula na educação primária ajudaria muitas mulheres a conseguirem, né, tomar as rédeas desse assunto. Eu amo esse assunto, então deixa eu parar, porque senão nós vamos perder o foco. Eu queria pegar um gancho aqui. Vai lá. A Edna falou que começou a trabalhar na LG e pegou ali um gostinho do Comex. Mas o Comex era o que você esperava? Não. Nossa, Não. Até eu fiquei triste agora. Não é. Foi um desabafo ali agora. Não era. Eu peguei um gostinho na LG, mas o gostão mesmo que eu peguei foi aqui nos Estados Unidos. Então, talvez as empresas brasileiras sejam diferentes, mas a minha experiência aqui acho que não, assim, não foi boa, porque me ajudou muito com outras coisas, o tempo que eu fiquei nessa empresa. Mas era só os horários que eu comecei a trabalhar. E eu, assim, acho que também sorte não dei muita, porque quando eu comecei a trabalhar com Comex aqui, foi em 2020, e eu trabalhava com a China, aí começou o coronavírus. Então, foi muita loucura, assim. E aí a gente mudou para o home office, e a empresa não tinha estrutura para fazer home office. Então, acho que era mais a empresa mesmo, e eu descobri que eu sou muito social. E aí, esse emprego, na área que eu estava trabalhando, era mais assim, eu preciso ver, né, que canal tá, não sei o quê. Mais na área de logística, e não era na área da comunicação, assim, que eu falava com as pessoas. Então, era uma empresa que eu chegava e falava bom dia, ninguém me respondia. Assim, todo mundo assim, o dia inteiro no computador, e uma jornada de trabalho, assim, muito louca, das 7, minha chefe começava às 4 horas da manhã a trabalhar. Caraca. E teve uma época, eu no home office, eu morava no apartamento com meu marido, a gente acabava de casar, e a gente não sei porque eu trabalhava o dia inteiro. E amiga, tinha tempo. Esse foi o primeiro emprego que você teve nos Estados Unidos? Não foi. O primeiro emprego, assim, né, em empresa, foi numa empresa que era um vendor da Microsoft, era no ramo de tecnologia. Então, eles prestam serviço para várias empresas, assim, Google, Microsoft, Hitachi, várias empresas. E aí, eu comecei a trabalhar com a Microsoft. E eu consegui esse emprego porque eles estavam precisando de português speaker. Então, eu consegui esse emprego lá, né, nessa empresa. E, nossa, sou muito grata, fiquei 3 anos. E foi daí que eu surgiu onde eu tô hoje, né? Um ganchinho para minha carreira de hoje. Mas era muito diferente, porque eu
trabalhava com vendas, né? Então, na área de vendas, e na área de vendas se fala muito. E aí, quando eu fui para trabalhar, eu falei assim, gente, consegui uma oportunidade de comércio exterior, finalmente, depois de todos esses anos, feliz da vida, vou. E aí foi só para tirar mesmo, né, de tudo, tipo assim, tudo bem, você fez a faculdade aqui, talvez não era para você. Agora era a hora de encontrar aquela moça do Comex e falar: eu tive um sonho e não era isso, Não né? era isso. Ô, amiga, vamos dar uma voltadinha na sua história, porque a gente sabe que você estava na LG, né? Então saiu da LG. E aí, como foi você conseguir ir para os Estados Unidos? Então, quando eu estava na LG, eu trabalhei lá para cumprir licença maternidade, né? E aí, meu chefe falava na época, a gente vai te efetivar, nossa, né, vai ser muito legal, não sei o quê. E falava que queria muito me efetivar, só que tinha que ver o mercado, né? Se ia ter vaga, porque se a moça que eu tivesse vendo licença e voltava, não tinha vaga para mim. E aí, no dia que ele falou para mim assim, fez uma reunião, falou assim: infelizmente não vai dar para efetivar vocês agora, que era eu e mais uma menina. O meu chão desabou, né? Porque eu falei, gente, agora, né? E aí eu falei, então eu vou para os Estados Unidos, porque eu acho que é isso, já que não é para ser, eu sempre acreditei muito no que é para ser, então não era para ser, então eu falei, bola para frente, vou para os Estados Unidos. E eu comentei com a minha irmã, agora é a hora de eu viver meu sonho americano. E comentei com meus pais, né? Gente, agora eu vou embora. E meu pai falou, tá doida? Veio ele de novo. A menina não para de me dar trabalho. Pai só te acha louca, né? Hoje ele não, hoje ele acha... Coitado, tomou juiz, graças a Deus, né? Tipo, mas ele me achava fora da casinha, coitado. Agora vai para os Estados Unidos. Se formou na faculdade, agora vai para os Estados Unidos. E meu pai falava assim, querida, primeiro que ele falava assim que eu ia morrer, porque via Jornal Nacional, tipo, ai, bomba. Nossa. Falei, pai, mas para morrer em Taubaté, tá? Só falar para você. Então, ele, tipo assim, não é nossa realidade também. E entrar no avião, que eu lembro que eu era pequena, meu sonho era andar de avião. Meu pai falava assim, vou te levar no aeroporto para ver o avião. Olha, tipo assim, para você Não ver pra pelo menos. andar, né? Tipo, pra Porque você ver. ainda não dá, né, pra gente andar de avião. Então, pelo menos para você ver que meu sonho era andar de avião, eu queria muito andar de avião. E aí, eu saí da LG e fiquei em tempo desempregada, né? Trabalhei no NR para pegar experiência, né? Tipo, com criança, porque meu sonho de au pair, que o au pair era um custo-benefício que dava para me pagar, era uma realidade, né? Que fazer Au pair é um intercâmbio. programa de babá, né? Só para quem não Isso, conhece. gente. Au pair, você vai para ser explorado. Isso, Você vai Isso é essa Não é a palavra. para cuidar de crianças, e aí você mora com a família, né? E Isso. recebe lá um salarico. É. E aí, eu lembro que você falou para mim, tô indo de au pair. Aí eu peguei e falei, também quero ir. Eu lembro até hoje, na onde a gente estava. Que você falou, vem aqui. Aonde? Você foi me buscar pra gente tomar cerveja no varanda. Sempre. E aí a gente tava no carro, você falou assim, né, que preciso te contar, vou embora, não sei o quê. Eu falei, vem, vou de au pair. E aí eu falei, né, que eu queria, tinha muita vontade de ir de au pair também. E aí acho que até foi aí que a gente ficou, até a gente já era amiga, mas aí tipo, assim, muita coisa mais em comum, né? E aí eu pensei que eu queria ir de au pair, só que, tipo assim, comecei o processo de novo, né? Aí eu achei uma agência em Taubaté, que consegui passar no inglês. Fazia inglês particular. Aí eu comecei a fazer inglês particular, porque antes eu Que fazia era na minha escola. professora, que eu te Que é que indiquei. você indicou. Neila. Neila maravilhosa, um beijo. Maravilhosa. Hoje a gente virou amiga, tá arrasando na Alemanha. E aí, Neila, coitada, preocupadíssima comigo, porque, tipo assim, eu falava pra Neila assim, eu vou de au pair. Ela falou assim, então tá, vamos estudar. Porque, gente, eu cheguei no curso da Neila, não sabia fazer o verbo to be. Eu falava que eu ia au pair, ela falava, essa menina é doida. Edna, que ela já foi. Vocês vão passar fome. Vai, meu Deus.
E quando eu comecei, aí eu passei no teste de inglês, mas tipo, não significava que eu falava inglês, gente. Passei no teste da agência daqui do Brasil e fiquei online. Na minha primeira entrevista, a mulher saiu do Skype. Porque acho que ela falava assim e eu tentava falar com ela, ela não entendia o que eu falava, tipo, oh my God, vai. Saiu. Era uma de New Jersey, o pessoal lá do norte não tem muita paciência, né? Tipo, mora no sul dos Estados Unidos, mas a coisa é mais rápida, né? Igual São Paulo, gente, vambora. Tempo aqui é dinheiro, né? Vai falar com uma menina que vai cuidar dos meus filhos, não consegue falar comigo. Ela saiu do Skype, eu lembro que eu deitei na cama e falei assim, se eu conseguir uma família que me entenda, né, pessoa, eu vou arrasar, porque eu sou muito legal, tipo assim, a pessoa... Que pessoa positiva. Ai, Eu já cara, ia que tentar demais, velho. chorar, falar, meu Deus, não quero mais, o que eu vou ter que fazer? Ela não, ó. E essa, eu vou arranjar uma família. E coloquei pro universo, jogava pro universo, assim. Porque eu sempre pensei, tipo assim, tem uma amiga minha, a Ró, uma vez ela falou assim pra mim, assim, a gente fez uma entrevista na Confab, e nós duas fizemos, e a nossa sala inteira fez. E aí eu falei pra ela, nossa, foi muito mal. Daí ela falou assim, eu vou conseguir esse emprego, porque tudo que eu quero eu consigo. Ela falou isso pra mim, essa frase marcou tanto a minha vida, que eu falei assim, você é igual a Ró, tudo que eu quero eu consigo. Eu vou conseguir isso. E aí eu fiquei na minha cabeça assim, nossa, se eu. E daí, gente, passou uns 3 dias, veio a minha host family falar comigo. E a mãe era brasileira, o pai francês, as crianças americanas, e eu falei, a chance da minha vida, Essa vai me entender. essa vai me entender. E ela vai gostar de mim. Você veio com dublado, literalmente. Você jogou tanto pro universo que você precisava de alguém que viesse dublado que você conseguiu. Consegui. O poder da atração, a lei da atração. E aí eu fiz a entrevista com a Dani, e aí ela falou assim, eu preciso que você fale com meu marido, né? E aí vai eu falar com o François. E François, quando eu cheguei aqui, ele falava assim, eu não sabia. Hoje ele fala assim, não sabia que você não sabia inglês. Você enganou eu no Skype. Gente, porque eu, sei lá, né, acho que a animação, ele entendeu as coisas que eu falava. É Deus, energia. Joga pro universo. Vai batalhar também, não é só jogar pro universo, não. É, o que a gente fala, não adianta só olhar para cima, pedir e não fazer a sua parte. Não. Porque Deus vai falar, querida, bora. E aí eu consegui o match, né? E só que daí, gente, a louca conseguiu o match, falei, animadíssima, né? Tipo, a gente quer ser au pair, e eu lembro que eu falava com eles pelo Google Tradutor, e, nossa, coitado, não tenho até vergonha de olhar esses e-mails que eu mandava, na época era e-mail, você mandava e-mail, não sei o quê. E aí, quando eu consegui o match, a agência me mandou $500, tem que pagar. E eu falei, eu não tenho dinheiro. Eu não tinha dinheiro para pagar o intercâmbio. Eu esqueci desse detalhe que eu tenho que pagar, né? Não tinha dinheiro. E aí eu falei para minha irmã, né? Sandra, consegui uma família, agora eu preciso de dinheiro. Aí a minha irmã tinha um cartão de crédito, falava assim, esse cartão dá empréstimo. Pai, pega o empréstimo, quando você chegar lá, você me paga. E aí você paga o intercâmbio. Foi assim que eu consegui. Jesus Cristo. Tá vendo? Mas dá dó quando eu cheguei aqui. Minha roxa falava, dá até dó, coitado. A malinha velha. Eu no avião, não sabia. Foi com a dívida, né, nega? Voltou a estaca de trabalhar. Aí volta a vida de novo. De voltar a trabalhar. E eu fui com uma dívida, né? Então eu ganhava $800, né? E aí eu mandava todo mês para minha irmã para pagar o empréstimo que eu fiz para ela, porque além de fazer o empréstimo para pagar o intercâmbio, que não é só o intercâmbio, é o passaporte, é o visto é coisa paga, mas eu tinha que ir para São Paulo tirar visto. E aí, quando eu acho que meus pais só caiu a ficha, tipo assim, mesmo, nossa, ela tá indo uma semana antes de eu ir. Porque além disso, foi muito rápido. Eles falaram assim, eu consegui o match, um mês você tem que estar nos Estados Unidos, daqui um mês você tem que estar lá. Então, foi muito rápido. Então, até fazer, né, todo o processo e tal. E aí, só que eu fui arrumar um emprego nessa parte, assim, quando eu saí da LG,
fiquei os 2 meses empregada, trabalhei na Microcamping de telemarketing, aí voltei a ganhar R$700, formada e tudo mais, voltei a ganhar R$700. E aí tinha um amigo meu que estudou comigo no ensino médio, ele era gerente numa loja do shopping. E eu falei para ele, me arma um emprego lá, porque tá dando não. Aí ele falou assim... Baixou o Taubaté por 2 segundos, arma um emprego lá. Né? É a gíria tradicional. Né? Gente, as pessoas não sabem o que é isso. Esses dias eu falei pra minha amiga, que era de Campinas, nossa, daí armou eu dela. Ficou assim, o que é armou? E eu falei, armou. Ela falou, gente, que Taubaté, a gente vai ter que marcar o moço, como é que é? O arma eu? O do arma eu. Daí, nossa, Taubaté a gente fala isso, arma eu. Ai, daí eu pedi um emprego para ele me deu um emprego, ele até falou assim, você vai ter que dar um coisinho para entrevista, porque você é formada, tipo... E eu falei para ele, ó, eu tô querendo ir embora, preciso de dinheiro, então me ajuda aí. Aí ele me conseguiu esse emprego e eu, até uma semana antes de eu ir embora, eu trabalhei no shopping. Para conseguir. Nega, e aí, sei que a gente tem muita história boa de au pair, né? Mas acho que não vai dar tempo da gente explorar, pode ser para um especial intercâmbio. Esse momento, né, de você ter conseguido um emprego realmente registrado, né? Vamos usar o CLT nos Estados Unidos. Como foi? Tipo, consegui realizar meu sonho. Como que foi isso? Ai, maravilhoso. Já caiu sua ficha que hoje você está nos Estados Unidos? Como é isso? Hoje caiu, né? Assim, porque demorou muito, assim, para cair. Tipo assim, nossa, eu lembro quando eu cheguei aqui, eu dirigi e falava... Primeiro, quando eu cheguei na Times Square, meu Deus, chorei, assim, faltava um foninho do New York. Realizei meu sonho, gente. Vim pra Era cá. como nos filmes, né? Era como nos filmes. Como nos filmes. Amiga, foi a primeira vez que você andou de avião? Indo Foi. para uma viagem internacional? Nossa. Primeira sarrafo vez. lá no alto. Primeira, não sabia colocar o cinto, que dó. Não sabia colocar o cinto, perguntei pro moço. Oi, me ajuda a colocar um cinto? Tinha um moço assim, animadíssimo do meu lado, e ele falou assim, e ele meio assim. Eu falei, não sei colocar o cinto, não sabia colocar o fone para ouvir. E eu tive a sorte de, tipo assim, todo mundo que vem de au pair encontra as meninas no aeroporto. Eu não encontrei ninguém. Não? Eu encontrei uma menina que morava na minha rua, que estava indo para Nova York. E aí, mas aí, tipo assim, acho que ela veio no mesmo, não sei se ela veio no mesmo voo que eu, a gente ficou conversando um pouquinho. E não encontrei ninguém. Eu tava com a camiseta, vai com a camiseta, não sei o quê. Na fila da imigração, tinha umas meninas com umas malas assim, chique. Eu falei assim, vocês são au pair? Elas olharam meio assim. Não. Estou indo gastar, né? Ai, não gastar meus dólares, querido. O que é au pair de burro? Então, foi a primeira vez que eu andei de avião. E aí eu encontrei uma menina no aeroporto que tava com uma camisa, tipo, de intercâmbio também. E aí eu perguntei pra ela, você é au pair? Ela falou, a gente se abraçou, a gente é amiga até hoje. Foi amor à primeira vista, assim. A gente se abraçou e, tipo, assim, falei, graças a Deus, encontrei alguém, porque eu não falava inglês direito, né? Então, é difícil não encontrar ninguém assim, né? Que nem as meninas vieram tudo juntos. Eu não. E aí eu cheguei aqui, gente, maravilhoso. Pra cair minha ficha, assim, que eu estava nos Estados Unidos, tipo assim, que loucura. Eu tô nos Estados Unidos, não falo inglês. Tô aqui cuidando de criança. E foi uns 6 meses pra cair a ficha, assim, tipo. E aí começa, né, tipo... E aí eu fiquei de au pair 2 anos, depois de 2 anos eu mudei meu visto e tudo mais, consegui esse emprego, né, nessa empresa, que para mim foi essencial, assim, foi muito, foi na época foi no mesmo ano que eu casei, então eu consegui esse emprego. E entrar no escritório americano é muito diferente, não tem horarinho de café,
Não tem, vamos lá tomar um bolinho. É muito diferente. Assim, a cultura é diferente, as pessoas é diferente. E eu trabalhava com muito brasileiro nessa empresa. Ué, Giovana caiu, Giovana será? caiu, acho. Voltou. Não, voltou. É. Oh, não assusta a gente, não. Eu trabalhava com muito brasileiro nessa empresa, então eu ainda tinha o gostinho do Brasil, né? Porque tinha muitos amigos brasileiros, mas a cultura era americana. Então, os americanos, eu falo, né, que eles trabalham muitas horas. Eu acho, assim, tipo, hoje eu tô num ritmo de trabalho que eu já acostumei e tudo mais, mas a empresa que eu trabalho hoje é muito flexível, então, assim, você meio que, você tem seu chefe, mas, né, você faz seu horário e tudo mais. Então, é muito diferente de ter, assim, de estar no Brasil, numa empresa brasileira, é totalmente O diferente. modo de trabalho é muito diferente, né, nega? Muito. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente falar de carreira internacional, que as pessoas colocam algumas expectativas achando que você vai chegar, né? Que você vai ter vários amigos, né? Como a nega falou, as pessoas nos Estados Unidos se conectam de uma forma muito diferente que a gente. Então não tem essa de, ai, olha, o brasileiro chegou aqui, vamos para minha casa, né? Vem aqui, vou te contar da minha família. Eu lembro que uma vez o meu ex-chefe ele fez um intercâmbio pela nossa empresa nos Estados Unidos. E aí ele ficou 2 anos lá. Ele falou, foi muito assustador, porque coisa pequena, né? Tipo, a gente estava cantando parabéns para uma pessoa no escritório e eu fui tirar uma foto, coisa que a gente faz normal, né? Tipo, tirar uma foto. E todo mundo parou, a pessoa ficou super incomodada, tipo, por que você está tirando uma foto minha? Né? Porque para eles é uma invasão de privacidade, assim, você não é meu amigo para você tirar uma foto para você postar no Instagram, né? Então são pequenos detalhes, né, que a gente precisa alinhar a nossa expectativa, que tem uma questão cultural, né? Sim, e assim, eu tive muita sorte, assim, eu acho, porque tem muita assim, fala assim, americano é muito fechado, é mais fechado mesmo, né, que brasileiro, mas assim, pelo meu, assim, os americanos que eu convivo, eles não são, assim, tão fechados assim, é primeiro meu marido, mas no trabalho é diferente. É diferente, assim, eu falo assim, eu sempre falo pro meu marido assim, nossa, no Brasil a gente faz muito amigo no trabalho. Aqui é mais difícil. Assim, hoje eu tenho amigos, mas é muito assim, para você conseguir aquela relação, assim, mas olha, eu falo muito, né? Às vezes eu falo muito, então às vezes eu acabo falando assim, o Daniel fez isso, isso, isso. E as pessoas ficam assim, não quero saber o que seu marido faz. E eu falo, Não gente, interessa. hoje não sei o que, entro na reunião e falo, hoje não sei. E até assim, na empresa do meu marido, totalmente diferente. Eles têm uma cultura de que eles têm uma reunião que eles falam primeiro da vida pessoal, o que está acontecendo na vida pessoal, depois eles falam do funcionário. Eu acho isso muito legal. Então, é mais diferente, assim, porque é uma empresa muito grande. Ele até fala assim, eu não sei se eu daria trabalhar numa multinacional. Porque multinacional é diferente. Tempo é dinheiro e vamos que vamos, né? Vamos entrar na reunião. E o meu chefe até, esse meu chefe, ele gosta muito de saber da sua vida pessoal. Então, a gente conversa bastante. Mas tem muitas pessoas que não é assim, não. É bem business é business e vamos Nega, embora. tem uma coisa que eu não quero que a gente perca, né? A gente tá passando do horário já, que a gente sempre fala muito, mas que eu acho que, além, né, de ter sido um super desafio para você, uma coisa super legal, eu acho que tem uma mensagem muito empoderadora, que é o seu último trabalho, quando você se movimentou. Conta um pouquinho de como foi. Sim. Então, eu trabalhei nessa empresa, né, que foi meu primeiro, assim, eu trabalhei num spa aqui nos Estados Unidos, que foi essencial para o meu inglês, porque aí eu deslanchei mesmo o inglês, e eu já estava aqui mais de 2 anos. Então, e as pessoas falam, né, às vezes algumas pessoas falam assim, você fala inglês porque você casou com um americano. Querida, Giovana é prova. Meu marido aprendeu português, amor verdadeiro. Porque Giovana veio para cá me visitar em Atlanta, me deu um pito que eu fiquei até desnorteada, porque eu estava 6 meses aqui e não falava inglês direito, tipo assim. Eu cheguei, falei,
você tá aqui há 6 meses. Ela já namorava o Daniel, então ela já namorava um americano e usava o inglês. E ela zero falava inglês. E aí, eu falei para ela, porque quando eu fui, foi muito difícil o meu início. E eu coloquei uma meta que eu ficaria pelo menos 6 meses nos Estados Unidos e em 6 meses eu estaria falando inglês. E aí, quando eu cheguei, eu acho que era, não sei, era dezembro, né? Acho que você foi meio do ano, né, amiga? Foi. Aí, quando eu cheguei, a gente foi passar férias juntas, né? E a gente foi para um restaurante, ela não sabia fazer pedido. Eu olhei e falei, o que você está fazendo aqui? Né? Tipo, você veio para os Estados Unidos para continuar falando português? A importância de ter os amigos verdadeiros aí. Vou ter depressiva das férias. Pior que é verdade, não, porque a gente às vezes, eu tenho amigos que foram morar na Europa, moraram na Irlanda e voltaram sem falar, porque você acaba, fecha o ciclo de brasileiro, é mais cômodo, né? É mais cômodo você falar. Sim, isso. Fácil. E hoje eu sou essa pessoa que quem chega aqui logo, eu sou a Giovana hoje. Eu falo, vamos falar? Vamos estudar? Vamos mexer a Giovana já fazia mentoria naquela época. Já puxando a orelha da galera. Então, mas voltando um pouquinho, né? Aí eu consegui esse emprego nos Estados Unidos, achei meu inglês, fui para essa empresa que eu fiquei 3 anos, e aí eu trabalhei primeiro no time do Brasil, então meus clientes eram brasileiros na primeira empresa, e aí eu falei para o meu chefe assim, eu preciso falar inglês, me muda de campanha. Aí ele me mudou de campanha e eu, assim, queria muito alguma outra coisa, né? E aí eu trabalhei, fiquei um tempo, saí dessa empresa, voltei para essa empresa, e quando eu voltei, fiquei acomodada, tipo, tá ótimo aqui, gente, tá ótimo, tô numa campanha que eu falo inglês, nossa, virei gerente de contas, falei, gente, tá ótimo, né, tô com um cargo legal. Aí veio uma amiga minha, uma amiga minha falou assim, tem uma vaga nessa empresa que é sua cara, aplica. E eu falei, e eu não queria, assim, não queria aplicar porque eu tava pensando assim, eu quero engravidar agora, vou mudar de emprego, tá doida? Não, quero ser mãe. Quero continuar minha carreira, mas quero ser mãe, então. Porque eu ficava pensando assim, gente, eu vou entrar no emprego novo e vou ficar grávida, não vai dar certo. E foi aí que a Giovana Mentoria me ajudou de novo, vem, Giovana. É verdade, eu não lembrava disso. A gente não falou disso quando a gente fez o alinhamento do podcast. Foi, porque essa minha amiga, eu lembro que eu fui pro Brasil visitar minha família, e eu tava lá e ela me mandou, a vaga ainda tá aberta. Por que você não manda o currículo? E eu falei pra ela, eu quero engravidar. E ela falou assim, ué, mas eu acho que vai ser uma oportunidade muito melhor até. Porque ela já tinha uma visão assim, ela já estava na empresa, ela sabia que a empresa era boa, ela sabia que eu poderia ganhar mais, sabia que eu poderia crescer. Para você construir uma família, né, querendo ou não, né, seria melhor para mim. E aí eu me candidatei a essa vaga e fui passando nos processos seletivos. E no dia que eu tinha que assinar a minha oferta, eu descobri que eu estava grávida. E aí eu falei, gente, agora? Agora que eu consegui o emprego que eu queria, tô grávida. E aí vem aquela mentalidade, né, de tipo, né, da maternidade vir É uma escolha, né? Um é outro, não pode ser os dois. E eu lembro que eu liguei pra G e eu falei assim, preciso te contar uma coisa, tô grávida, eu fui uma das primeiras pessoas a saber, assim, tô grávida e tô com essa ofertona de emprego. E aí a Giovana falou assim, querida, aceita emprego? Tá doido? Tá grávida, não tá impossibilitada de trabalhar, gente, imagina. E aí foi, e assim, essa empresa assim, foi maravilhosa, eu falei para eles, né, depois. E uma cultura também do Brasil, porque o meu marido falava assim, ele não tem nada a ver com a sua vida. Uma coisa que no Brasil, gente, é um absurdo, né? Tipo, a pessoa vai começar a trabalhar no emprego que tá grávida. E aqui não, aqui ele falou assim, você conta quando você se sentir confortável. E eu falei assim, não vou dormir à noite, querido, se eu não contar. Não tem opção de não contar. Então eu acabei contando, falei pro meu chefe que eu tava grávida e aí ele, tipo assim, foi super
né? Tipo, que legal. E Congratulations! Now Let's talk about let's talk business. about business. E foi isso a minha gravidez inteira, assim. Comecei no trabalho e o pessoal do meu time não sabia que eu estava grávida, então assim, era uma reunião e vomitava. Uma reunião e vomitava. Até que eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Teve uma vez que fiz uma reunião, tava super estressada, e até falei, daí eu falei pra uma amiga minha, né? Ó, a gente falar uma coisa, tô grávida, tá? Só pra você saber, assim, que às vezes os hormônios dão umas loucuras. Dá uma mudada, né? Dá uma mudada. Então, e eu, assim, porque eu estava grávida, eu queria provar para mim mesmo que, tipo, vai dar certo, eu não vou decepcionar, tipo, a empresa e aquela coisa, né, de mulher, assim, bem insegurança, que eu acho, gente, né, acolher as mães que Amiga, não... você acha que você teve algum tipo de suporte durante a sua carreira? Algum livro que você leu, alguma coisa que te ajudou a chegar onde você chegou? Porque, você tem uma carreira linda, né? A gente riu muito falando de ganhar R$ 700 e tal, mas hoje a gente está rindo, né? Olha que difícil. Sei que tem muita gente que pode estar nessa situação, mas assim, como que você acha que você chegou onde você chegou? Você está, né, hoje brilhando, uma carreira internacional, foi promovida, né, mudou de emprego grávida. Eu acho que, nossa, a sua história, ela nos ensina demais. Mas você acha que você viveu alguma coisa na sua vida, seja alguma coisa para te ajudar na sua mentalidade, né, algum suporte, algum livro que te ajudou a ver o mundo de uma forma diferente? Não sei. Quando eu cheguei aqui, sim, eu li o Poder do Hábito, Amo. recomendo. E um livro que me despertou muito, assim, para ter disciplina foi da Gisele Bündchen. Não sei se você já leu. Não li ainda, tá na minha lista. É Maravilhoso. legal? Muito legal. Tá na minha lista. Muito legal. Como chama o livro? Lessons. Não sei. Ela leu em inglês, né? Lessons. Pega essa dicção, né? Agora eu não posso mais falar nada, não. Agora tá em cima. Agora eu faço business em inglês, né? Tipo, agora... A gente está caminhando para o final aqui, Giovana? Sim. Eu queria só fazer uma pergunta aqui para a gente já ir para esse ponto. Ô, Edna, a gente viu aí, né, como a Giovana falou, você foi construindo, né, um salário de R$ 700 e aí atingiu esse patamar. Aí eu pergunto para você, onde foi o momento que você olhou assim para trás? Eu não sei se você já fez essa reflexão em algum momento. Você falou assim, puxa, você mesmo falou que tudo tem a sua hora, né? Puxa, valeu a pena fazer tudo que eu fiz. Quando você percebeu, assim, que tudo que você fez, todo o esforço que você fez aí ao longo mesmo da sua trajetória, todos os apuros, perrengues que você passou, e agora você chega nesse ponto, você fala assim, nossa, foi aqui, foi naquele ponto, foi há 6 meses atrás, foi há um ano atrás. Quando foi? Foi no final do ano passado. Foi. Porque eu lembro que eu fiz uma reunião com o meu chefe e aí depois da reunião eu ganhei um prêmio. E aí, para mim, aquele prêmio foi assim... Que prêmio foi esse? Ai, como que chama? Foi um Reconhecimento. de reconhecimento. E aí, para mim, eu cheguei pro meu marido e falei assim, nossa, ganhei esse prêmio. E ele falou assim, né? E aí eu parei e falei assim, consegui grávida, né? Mostrar serviço e arregaçar as mangas e trabalhar. E aí eu olhei para trás e falei assim, tudo fez sentido agora, né? Eu saí da LG, que na época quando eu saí da LG eu fiquei devastada, tipo, nossa. Se eu não saísse da LG, talvez se eu continuasse lá, eu estaria no Brasil, porque a gente se acomoda mesmo com as coisas, né? E eu gostava de trabalhar lá, então
né? Era uma vida, estava vivendo uma vida diferente. Mas eu acho que foi no final do ano passado, quando eu me vi assim, quando eu recebi esse prêmio, e aí, né, daí eu olhei para minha vida assim, nossa, a gente conseguiu comprar nossa casa, e aí no começo do ano eu comprei meu primeiro carro, e primeiro eu comprei, né, um carro, né, para au pair, e aí eu fui, né, quando eu cheguei na concessionária para comprar meu carro, e ele perguntou, o vendedor perguntou quantos anos você tem? Eu falei, 28, né? Eu tinha 28. Não foi em janeiro. E aí ele pegou e falou assim, sinto-se orgulhoso. Que nossa. E aí eu pensei assim, deu certo. E para mim, eu lembro que, né, quando eu falei com alguns amigos, assim, que eu não gosto de... Sou meio fechada, assim, rede social, essas coisas, não gosto de compartilhar muito. E as pessoas, cara, eu falava assim com meus amigos, né, tipo, né, quando me FaceTime, eles falavam, ai, comprei um carro novo. Nossa! E eu assim, gente, só um carro, tá tudo bem, né, tipo... Mas aí eu percebi, tipo, nossa, deu certo, né? As coisas não desistem, assim, eu acho que... aí foi que a minha mãe me contou. Ela falou assim, quando você tinha 5 anos, ela falou assim, eu vou morar nos Estados Unidos. Eu falava que eu ia morar nos Estados Unidos. Pra você parar de trabalhar. E a importância, né, do Do sonho. sonho, que eu sempre fui muito sonhadora. Então, acho que daí deu aquela coisa, assim, de... Que bom que eu não desisti, que bom que eu persisti, que bom... Passei muito perrengue, sim, né? As pessoas acham que é muito fácil chegar aqui, nos Estados Unidos, tipo, virou rico, gente. Não. Acho que vai chegar e brilhar, né? Essa que é a Acho que vai verdade. chegar, sentar na janelinha, tirar foto, ou as pessoas vai chegar, tirar foto na Times Square, e ir embora. Ou tipo, pronto, agora você tá ganhando em dólar, ou que nem muito preconceito também que eu vi, foi tipo, você casou com um americano, seu marido é milionário. De novo, a mulher sendo reduzida a um casamento, a uma gravidez, né? Só tem isso por causa do seu marido, sabe? Não, né? Eu conheci meu marido, a gente, 2 novinhos, tudo que a gente tem, a gente construiu, está construindo junto. Morro de orgulho da trajetória dele também. E sempre, né? Tipo, você fala inglês por causa do Daniel. Não, querida, né? Não, coitada. Tô aqui de prova que não, Giovana não. Eu falei pra Giovana, brinquei, depois de 6 meses que eu aprendi inglês, porque teve nossa primeira briga, e daí... Muito legal. Muito legal. Meu, que história sensacional, nega. Eu já falei isso muitas vezes, mas eu nunca vou cansar de repetir o quanto eu morro de orgulho da sua história. Obrigada, amor. Parabéns por tudo que você construiu. Eu não teria feito metade do que você fez com a alegria que você sempre teve na sua vida. Independente dos perrengues fortes que você teve, você sempre foi essa pessoa com sorriso no rosto, sabendo que vai dar certo, positiva com o seu sonho, com o dos outros também. Então, eu de verdade acredito muito que a gente recebe aquilo que a gente põe no mundo e você só está recebendo um pouquinho do que você já colocou e vai vir muito mais, não tenho dúvida. Que linda. Muito bom. Muito bom. Edna, eu também quero agradecer, eu não a conhecia, passei a conhecer agora e falo uma história realmente muito legal, muito bonita mesmo de ver alguém aqui tão perto da gente, brilhando, né? Construindo uma história mesmo, como a Giovana falou, linda, né? Então, assim, nos inspira a buscar mesmo, a saber que nós somos capazes, né? Que às vezes a gente fica muito limitado às nossas crenças. E você hoje, no episódio de hoje, quem ouvir, com certeza vai desconstruir acho que muitas crenças, né? Muitos paradigmas serão derrubados através desse episódio, porque você trouxe exemplos assim inimagináveis de que é possível atingir um nível de excelência a partir de uma origem humilde. Basta mesmo, como você falou agora há pouco no final, arregaçar as mangas e ir atrás. Obrigado mesmo por compartilhar com a gente, por confiar aqui no nosso Blow Your Mind, né? E a gente continua contando histórias, né, Giovana?
Exato, é isso que a gente quer, né, Del? A lição que fica, né, Del? Então fica. A lição que fica é não desista dos seus sonhos, persevere, né? Por mais que pareça impossível, não deixe ninguém colocar nenhum rótulo em você que não seja algo que você queira, né? Então, a partir do você que é mulher aí do outro lado, se alguém te falar que você não pode ir grávida, você pode sim. Não é seu marido que está te levando, né? Se Deus quiser, você tem alguém do lado, é alguém para você construir em conjunto. Então, a lição que fica é essa, nega, como as pessoas te acham nas redes sociais. Então, gente, meu Instagram é fechado. Talvez depois disso abra. Mas meu LinkedIn é Edna Grass. Edna Grama. Edna Grama. Edna Grass. E pode me mandar mensagem lá. Se por acaso eu abrir meu Instagram, vocês vão ficar sabendo também, né? Depois disso. Ótimo. Mas pode me mandar mensagem lá quem tiver dúvida do programa de au pair ou de. Tem várias, e hoje né, que eu tô aqui, trabalho em uma empresa multinacional, tem várias vagas, tem várias possibilidades que a gente não sabe, que a gente fica muito na caixinha, assim, né? Sei que Estados Unidos é difícil para visto e tudo mais, mas tem várias possibilidades, conheci várias pessoas com visto de trabalho, e não desista mesmo, pessoal aí que quer vir. Coloque na sua cabeça assim, né? Não é fácil, mas vale muito a pena. E se o seu sonho, né? Tem pessoas que querem entrar na faculdade e acham, tipo, não tem dinheiro para pagar. Corre atrás, que dá certo. Deu certo para mim, por mais, né? A gente passa perrengue. Mas, gente, depois a história para contar, você vai dar risada. Pensa assim, que... E tudo é uma escadinha. Sim. E a gente vai... E, né? Eu quando eu tava conversando com a Giovana sobre quando ela me chamou, e eu me lembrando, né? Voltei e eu falei, gente, a vida é uma montanha-russa. Você, tipo... E a gente não para pensar, né? A importância da gente olhar a nossa história, da gente ter uma listinha, né? Quando ouvi você dizer que, só caiu sua ficha no passado, olha quantos anos você tá aí. Sim, né? Então, assim, a importância da gente ter a nossa listinha para dar os cheques e nos dar carinho a cada conquista também. A gente não pode ficar só esperando que o mundo reconheça, porque esse reconhecimento ele pode não acontecer. Exatamente. Del, como as pessoas te acham? E acham aqui, ó, no adelson.duque, nas redes sociais, no Instagram e Facebook. E você? Eu sou Giovana Mentoria, mas também não esqueçam de se inscrever no canal aqui do YouTube ou nos seguir aí no Spotify, se você estiver nos ouvindo, é seguir o nosso Instagram do podcast, que é bym.podcast, de Blow Your Mind Podcast, para você mandar o que você está achando desse conteúdo, o que você achou desse nosso novo formato aqui, Rompendo Barreiras. A gente espera as dicas aí de vocês de melhoria, os feedbacks de vocês. Fechadíssimo. É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Blow Your Mind. A gente se fala na próxima. Até mais. Tchau. Beijo, gente.